Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 91. É o nosso programa semanal. E hoje o tema é Justiça Negocial Criminal, com o doutor Flávio Milhomen, que já está por aí. Luiz Eluf, boa noite, prazer em vê-la por aqui. Professor Flávio já pediu para participar, já vou aceitá-lo, para a gente já começar o nosso bate-papo hoje, na edição número 91 do programa Direito em Pauta, tratando de justiça negocial criminal. Que alegria, que honra recebê-lo. Já vou colocá-lo aqui só um segundo, doutor Flávio Augusto Milhomen, promotor de justiça, dos melhores que eu já conheci. Já vai aqui aceitar o pedido do professor Flávio. Boa noite a todos vocês, mais um programa Direito em Pauta, edição número 91. Boa Olá, noite. Constantino. Me ouve bem? Ouço bem, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em ordem por aí. Tudo bem, tudo na paz. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Boa noite para a doutora Luiz Eluf. A sua audiência é muito qualificada, viu, Constantino? Obrigado. Alegria de tê-la aqui conosco também, tantos outros amigos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar hoje de justiça negocial criminal, o que a gente tem aí de novo e de não tão novo também. Queria, antes da gente iniciar o bate-papo, rapidamente falar quem é o professor Flávio Augusto Milhomen. É um promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade Católica Portuguesa, especialista em combate à corrupção pela Escola Nacional da Magistratura Francesa, magistrado associado, autor de livros jurídicos nas áreas de direito penal, processo penal, direito penal militar e processo penal militar. Obras próprias, como também participação em obras coletivas. É ex-coordenador da Revista Jurídica do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, atual membro do Conselho Editorial da revista, coordenador pedagógico da Escola de Direito Criminal, professor de cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos, um dos professores aí mais queridos de alguns cursos renomados. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pela referência elogiosa. Eu vou te pedir só um minutinho que eu vou melhorar a iluminação dessa nossa transmissão para que a qualidade fique mais bacana. Mas é coisa rápida, tá bom? Eu vou ficar aqui, você vai ficar vendo aqui o meu background, mas é rapidinho. Eu ligo o holofote e volto. Fica tranquilo. Sabe que o professor Flávio faz transmissões profissionais, ele tem um estúdio, praticamente um estúdio montado aí, porque ele dá muita aula em vários cursos preparatórios, cursos de pós-graduação, e aí a qualidade é excelente. Pronto, já melhorou um pouco. Eu tô em casa, não tô no estúdio, mas a gente consegue suprir essa carência técnica com alguma aptidão. Tomara que a qualidade que os nossos ouvintes e o pessoal que nos assiste esteja boa. Com certeza. Para nós aqui, pelo menos para mim, acho que chega igual para quem está nos acompanhando, está ótimo. É uma alegria imensa tê-lo aqui. Sempre quis convidá-lo, e aí ao longo desses, hoje, programa de número 91, aguardei quando a gente pudesse ajustar a agenda e, felizmente, hoje é esse grande dia para o programa Direito em Pauta. Como é que se deu a sua escolha pelo direito? Eu sempre começo fazendo essa pergunta. Como é que o senhor caiu na área jurídica? Já é de família? Iniciou isso na família? Conta aí pra gente. Já era uma vontade de adolescente? Constantino, quem me escolheu foi o direito, não o contrário. Na realidade,
eu tinha algumas opções. Eu podia fazer educação física, eu podia fazer jornalismo e eu podia fazer direito, que eram as áreas com as quais eu me identificava. E o direito acabou me escolhendo, e por sorte, a gente quando escolhe, na realidade, é um lance de sorte, nada está sob controle. Uma boa parte das pessoas faz a sua faculdade no início da juventude, né? Eu, por exemplo, fiz o vestibular com 17 anos de idade. Eu não tinha muita noção do que me aguardava na faculdade, do que me aguardava na faculdade de Direito. Eu sabia que eu escrevia bem por conta do feedback de uma professora querida de redação no segundo grau, e tinha essa opção, ou o jornalismo ou o direito. E eu fui mais conservador e tinha um amigo cujo pai também era advogado, e eu achava isso interessante e fui ver qual era. E o fato é que eu dei muita sorte. Entrei na UNB aos 17 anos e logo depois, ainda na UNB, comecei a fazer concurso público. E quando terminei a faculdade, eu já era servidor do Tribunal de Justiça local. E daí eu continuei seguindo, fazendo concursos públicos até me tornar promotor de justiça num distante século XX, século passado. Legal, legal. E o Ministério Público, quando nesse momento da faculdade, já era uma opção ou ele vem também ao longo desses concursos, ou já era uma tendência, uma vontade? Bom, é super interessante o Constantino, porque, olha só, quando eu entrei para trabalhar no Tribunal de Justiça, como eu já era aluno de direito, já me formando, eu sempre me apresentava para o juiz voluntariamente para fazer o relatório da sentença. Eu tinha essa curiosidade. E qual era o juiz que não queria isso? Né? Era uma mãozinha ali para ajudar a poder desovar a quantidade de processos que existiam na vara. E aí eu comecei, além de entregar a sentença, a entregar o dispositivo também. Boa. E aí o juiz falou assim, ó, eu vi que você tem interesse, que você faz, então deixa eu te ensinar. E aí o juiz começou a me ensinar, e eu já estava, então, fazendo uma sentença criminal com alguma qualidade. E depois disso surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no Tribunal de Justiça do DF com uma, então, desembargadora muito bem conceituada, e que hoje é ministra do Superior Tribunal de Justiça, ministra corregedora, ministra Nancy Andrighi. E eu tive, então, essa sorte de trabalhar com a ministra Nancy Andrighi, alegria, onde eu tive uma grande oportunidade de aprender profundamente o direito privado, o direito civil e o processo civil, que era a área de concentração dela, a ponto disso servir para me dar a maior nota do meu concurso para o Ministério Público. Entre todos os candidatos, foi em civil e processo civil. Mas a ministra Nancy Andrighi sempre acreditou que eu seria juiz. Na realidade, ela investiu também na formação para que eu me tornasse juiz de direito. Mas para fazer o concurso para juiz, precisava ter uma idade mínima, que eu não tinha. Quando eu fiz o concurso, eu tinha 24 anos e precisava 25 anos para fazer o concurso para juiz. E eu fiz o concurso para o Ministério Público, fui aprovado no Ministério Público, me encontrei, nunca mais quis fazer concurso para magistratura. E os colegas, o pessoal que já era juiz, com quem eu já tinha trabalhado, viravam para mim e falavam assim, ó, se não fizer logo, não vai. Você vai ficar no Ministério Público, que é melhor. E foi o que aconteceu. Então, já são 25 anos de Ministério Público, atuando exclusivamente na seara criminal aqui no Distrito Federal. Quem ganhou, com certeza, foi o Ministério Público. Vamos lá, vamos entrar no nosso tema, história interessante. Como que a gente pode definir o tema em si, justiça negocial criminal? O que é justiça negocial criminal, para quem nos acompanha? Constantino, a gente pode definir como uma forma alternativa ao processo, como uma forma alternativa ao litígio, como uma forma alternativa a uma entrega de solução por pessoas que não se envolveram no problema. A justiça negocial é, antes de mais nada, a discussão e a construção de uma solução com as pessoas envolvidas com o problema. E quem são essas pessoas? Primeiro, a vítima,
o Estado, por meio do Ministério Público, o suspeito da prática de uma conduta delitiva e o seu advogado. Essas pessoas vão construir uma justiça, uma solução comunicada que servirá para trazer uma resposta àquele que foi diretamente atingido pela prática criminosa, que é a vítima, mas também para a sociedade, que é beneficiada por uma solução rápida e eficaz de um problema, permitindo a continuidade das relações sociais harmônicas, utopicamente harmônicas na comunidade. Então, essa é a justiça negociada, ou a justiça premial, ou a justiça penal negocial, que possui diversos institutos sobre os quais a gente vai conversar ao longo dessa nossa transmissão. Legal, ótimo, acho que ficou claro. E a gente tem, no início disso, né, quando a gente traz isso para o direito brasileiro, tinha alguns objetivos principais, ela chega com alguns objetivos essenciais? A justiça negociada, ela vem sendo bastante discutida nos últimos anos. Mas, na realidade, a sua origem na nossa legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, remonta ao finalzinho do século passado, com a entrada em vigor da Lei nº 9.099/95, que afastou aquele dogma, eu vou chamar de dogma, da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, havendo materialidade comprovada e indícios de autoria, o Ministério Público tinha a obrigação de ajuizar a ação penal. Em 1995, isso foi alterado para se introduzir no nosso ordenamento jurídico, de acordo com a doutrina, o chamado princípio da oportunidade regrada. O que significa isso? Que em determinadas situações legalmente previstas, onde estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos, o Ministério Público poderia deixar de oferecer a ação penal e propor no lugar uma outra solução. Daí surgiu a transação penal e daí surgiu, muito embora vinculada ao oferecimento da denúncia, a suspensão condicional do processo ou o sursi processual. Esse é o embrião da justiça negocial no Brasil. É uma importação de uma tradição anglo-saxônica que não chega à liberdade transacional, negocial de plea bargaining, utilizado muito nos Estados Unidos e que chega ao nosso conhecimento por meio do cinema, por meio das séries de TV, onde o promotor, entre aspas, né, o associado do DA nos Estados Unidos, ele atua dentro da delegacia, propondo ali uma troca com aquele que é suspeito da prática delitiva. Se você me entregar o seu comparsa, eu faço uma comutação de pena aqui, em vez de você ir para o corredor da morte, você vai cumprir perpétua, ou eu tiro 10 anos e por aí vai. Essa tradição norte-americana, de origem inglesa, por certo, ela, desde o finalzinho do século passado, ela vem sendo aplicada com cada vez mais importância, com cada vez mais corpo. E é nesse contexto que a gente passou a conversar a respeito de colaboração premiada e, mais recentemente, começamos a conversar a respeito do acordo de não persecução penal. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Perfeito. Inclusive nos Estados Unidos, se eu estiver errado, me corrija, esses números das transações chegam a mais de 90%, né? Chega até 90%, um número elevadíssimo, né, lá? Constantino, e é também objeto de críticas, viu? Porque nem tudo são maravilhas no mundo dessa negociação, principalmente quando se analisa sob o ponto de vista norte-americano, uma vez que, basicamente, o suspeito da prática delitiva ele é constrangido, entre aspas, a agir pela própria vontade, né? Porque a consequência da não adesão a essa negociação é muito pior. Tem um conteúdo racial, certamente, tem um conteúdo segregacionista econômico também, e que é objeto de estudos por muitos juristas, muitos estudiosos e acadêmicos, quanto à liberdade de negociação que se confere a quem é oferecida essa proposta lá nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que no Brasil, muito em breve, se é que já não há, estudos nesse mesmo sentido serão desenvolvidos. Mas a gente tem coisa boa para falar, viu? Legal. Pegando esse gancho, muitos doutrinadores defendem exatamente isso, né? Que com essa negociação criminal, com essa transação,
ocorreria um aumento do índice de condenação de inocentes, exatamente por essa coação, por essa coerção, que aí levaria a um medo, entre aspas, de que a mão do Estado viria muito mais para, olha, se você não aceitar, eu vou bater forte. Faz algum sentido isso na prática, ou isso é mais teórico? Ô, Constantino, primeira coisa, transação, negociação, ela tem que ser não uma imposição, mas verdadeiramente uma conversa, um diálogo, uma construção de uma solução negociada entre os envolvidos, entre os interessados. O Ministério Público é o meu ponto de vista, é a minha defesa e é o que eu faço na minha atuação ministerial. O Ministério Público ele não pode oferecer um contrato de gaveta, onde o cidadão já tem as cláusulas pré-estabelecidas e a ele só cabe assinar. Ele não está contratando o financiamento de um imóvel. Ele está lidando com, voluntariamente, a restrição de um direito fundamental, mas o faz diante da consideração de que aquela resposta por parte do Estado é uma resposta justa e proporcional à situação que o levou à negociação junto ao Ministério Público. A partir do momento que o Ministério Público se desobriga da transação ou de abrir mão de alguma coisa para querer ver a sua vontade integralmente reconhecida pelo suspeito da prática delitiva, eu hei de concordar com você que é algo opressivo. Perfeito. A gente tem muitas pessoas que se acompanham, que assistem depois a gravação, são pessoas não ligadas diretamente ao direito, tem aí alguns seguidores que nos acompanham. Para ficar só mais claro para eles, como a gente vai falar muito de acordo de não persecução penal, o que é a persecução penal? Só para ficar mais claro para quem vai nos acompanhar ou está nos acompanhando e não é da área. A persecução penal é o poder-dever do Estado de buscar a responsabilização penal de uma pessoa que é acusada da prática delitiva. E, para isso, ele se vale do processo. A partir de atos investigativos, ordinariamente por meio do inquérito policial ou do auto de prisão em flagrante, o Ministério Público vai provocar o Poder Judiciário por meio do oferecimento da denúncia, buscando o reconhecimento de uma pretensão punitiva, ou seja, da aplicação da sanção penal a quem teve, isento de dúvidas, reconhecida a sua responsabilidade por aquele fato que é antissocial e que é identificado em lei como criminoso, fazendo, portanto, jus ao direito de aplicação da pena prevista em lei nos limites fixados pelo legislador. Isso é a persecução penal. Você sabe que com a formação das comunidades, o cidadão ele transferiu para o Estado um poder-dever que lhe era próprio. Na realidade, à época era um direito, né? O direito a fazer justiça pelas próprias mãos, a vingança privada, né? Mas o fez não em troca de nada. Ele fez visando obter uma proteção do Estado, uma proteção do monarca. Então, essa troca se dá da seguinte maneira. Eu concedo ao Estado o direito de ele buscar a punição pelo fato de alguém ter cometido um crime, mas em troca ele garante a minha segurança. Basicamente, essa é a estrutura da persecução penal nas sociedades modernas. Perfeito, acho que fica claro e aí dá uma visão mais ampla. Entrando já nos institutos, a suspensão condicional da pena, sursis, é um dos instrumentos de negociação criminal? Na realidade, não. O sursi penal ou a suspensão condicional da pena é um benefício legal previsto para quem atende aos requisitos objetivos e subjetivos para que aquele condenado a uma pena privativa de liberdade possa, no lugar de ser recolhido ao cárcere, permanecer em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições que são estabelecidas pelo Poder Judiciário. E quando a gente fala em negociação penal, nós nunca teremos sentença condenatória. O que nós teremos é a atuação do Poder Judiciário que chancelará o resultado de uma negociação. É a chamada atividade homologatória do Poder Judiciário ou de jurisdição voluntária no âmbito do processo penal. É sobre isso que nós estamos falando. É muito importante que se diga que numa negociação penal, o cidadão ele não é condenado.
ele não tem reconhecida uma responsabilidade penal. Mas ele cumpre determinadas condições, voluntariamente aceitas e apresentadas pelo Ministério Público, justamente para que não sofra as consequências dessa condenação, que vão além da privação da liberdade ou da diminuição patrimonial e alcançam outros direitos em razão dos efeitos secundários da sentença, como a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, a perda do cargo público, do poder familiar e por aí vai. Perfeito. A gente pode dizer que na suspensão, então, os requisitos são todos objetivos. A gente não tem subjetividade nesse caso. Não, na realidade a gente vai falar em requisitos objetivos e subjetivos. Quando nós falamos em termos de negociação criminal ou negociação penal, é necessário que o indivíduo seja primário, ou seja, que contra ele não paire uma sentença condenatória transitada em julgado num prazo de 5 anos. Esse é um requisito de natureza subjetiva. Agora, existem requisitos objetivos. Por exemplo, não se admite a negociação penal na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou quando a pena mínima é superior a 4 anos. Esses são requisitos de natureza objetiva. É sempre uma combinação entre a suficiência da resposta do Estado à prática de uma conduta delitiva e a possibilidade de que essa resposta ela seja útil para uma melhoria da personalidade da pessoa beneficiada com essa negociação. Perfeito. E é sempre compulsório ou depende da vontade do acusado, do réu? A negociação é algo que é voluntário, não existe compulsoriedade, né? É claro que o réu, e aí nós não vamos falar em réu, eu peço desculpas, é o suspeito, porque eu só posso falar em réu a partir de uma ação penal que é recebida pelo Poder Judiciário, então ele deve ser considerado como inocente, isso é muito importante, né? Quem participa de uma negociação penal é, antes de mais nada, uma pessoa inocente. Ele tem a garantia constitucional da presunção de inocência, e o Ministério Público deve ter essa conscientização. Essa pessoa, que é presumidamente inocente, é suspeita da prática delitiva. E, diante dessa situação, em face da sua inocência, cabe a ela aceitar ou não o cumprimento dessas condições. Qual seria a consequência da não aceitação das condições oferecidas pelo Ministério Público para não oferecer a denúncia? É justamente o oferecimento da denúncia, que será analisada pelo Poder Judiciário, que poderá dar ensejo à apuração da responsabilidade penal desse suspeito em juízo. E a gente sabe que o processo criminal, por si só, já é um ato de constrangimento social, já gera efeitos de estigmatização e que pode trazer como consequência uma sentença condenatória, né? Não se sabe qual é o desenrolar do processo, se o Ministério Público vai se desincumbir da produção de provas necessárias que tornem certa, ou pelo menos provável, a responsabilidade penal desse cidadão acusado. E essa é, portanto, a escolha de Sofia, que o acusado deve fazer. E aí, eu aceito as condições que o Ministério Público está me oferecendo, ou eu jogo para a fortuna, para a chance, né? Eu tenho 50% de chance de ser absolvido e 50% de chance de ser condenado. Em princípio. Se o suspeito já achar que é 90% de chance de ser condenado, então ele já fica quietinho e fala, não, beleza, eu aceito, tá valendo. Eu não posso pagar para ver, né? Só para ficar claro, Pode, eu sei que é meio lógico, mas... Pode. Não, Pode. Não, pagar para ver que eu disse assim, eu não quero. Aí lá no final eu ouço as testemunhas, vejo as provas, agora eu quero. Aí houve a preclusão, né? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo geral, reconhece que, ultrapassada a fase de apresentação da proposta, que é o recebimento da denúncia, Inês é morta, né? Acho que é meio lógico também, né? Porque senão ficaria até sem sentido, né? Quer dizer, eu não quero. Essa é a finalidade, viu, Constantino? Essa é a finalidade. A negociação penal, ela visa a evitar o processo. Mas, eventualmente, você vai se deparar com determinados julgados, inclusive do STF, por decisões monocráticas, onde se reconhece
após o recebimento da denúncia, a possibilidade de aplicação dessa negociação. Mas é porque não foi oportunizada anteriormente essa negociação. Perfeito. Suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo. É a mesma coisa? É o mesmo instituto? Só para deixar isso também claro. Não, são institutos diversos. São institutos diversos. A suspensão condicional da pena a gente já viu. É um benefício legal aplicável a quem foi condenado. E a suspensão condicional do processo é um benefício legal previsto na Lei nº 9.099/95, que é a Lei de Juizados Especiais Criminais, onde se prevê, para aqueles crimes de médio potencial ofensivo, que são crimes cuja pena mínima não excede a 1 ano, a possibilidade da suspensão do processo, ou seja, já existe um processo, por um prazo mínimo de 2 anos, onde o beneficiado cumprirá determinadas condições e, ao final desse prazo, cumpridas as condições, será declarada extinta a sua punibilidade. Então é interessante, inclusive, a gente fazer um paralelo, Constantino, é muito interessante você trazer isso, entre suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo e negociação processual. Por quê? Na suspensão condicional da pena, eu já tenho a sentença condenatória transitada em julgado. Na suspensão do processo, eu tenho a denúncia, mas não tenho sentença. E na negociação processual, eu não tenho denúncia. Essa linha, é um essa critério, linha eu do acho tempo... que é bem didático para a gente diferenciar, né? Legal, bem interessante. A delação ou colaboração premiada, a gente pode considerar também como um instituto de negociação criminal? O Constantino, a colaboração premiada, ela chegou ao conhecimento da grande massa da população, e aí a gente atinge também o seu público, né, que não é só formado por operadores de direito, porque ela foi um dos instrumentos mais utilizados pelas forças-tarefas do Ministério Público que buscavam combater a criminalidade organizada. E a colaboração premiada foi bastante utilizada pelo MPF por meio da chamada Operação Lava Jato, onde se buscava justamente a identificação dos integrantes de organizações criminosas por meio de delações, né? A colaboração nada mais é do que o esclarecimento acerca do funcionamento de uma organização criminosa e também a respeito de quem são os seus integrantes, quais são as funções realizadas por cada um dos seus integrantes, a fim de se individualizar, quando possível, a responsabilidade penal, a responsabilidade pela prática de uma conduta delitiva. E é nesse sentido que todo mundo começou a conhecer a respeito da colaboração premiada, assim como começou a conhecer também acerca do chamado acordo de leniência, que é utilizado no direito administrativo, a fim de se fugir de responsabilidades de natureza civil. Bom, a colaboração premiada ela é voltada para a criminalidade organizada, é uma forma de negociação penal que pode trazer como consequência a diminuição da pena, pode trazer como consequência a substituição da pena, pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, e pode, inclusive, fazer com que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia, obviamente, em caso de confirmação por parte do agente colaborador em juízo das informações que foram levadas ao conhecimento da autoridade policial e também da autoridade ministerial, porque reconheceu-se efetivamente essa atribuição concorrente dessas duas autoridades para apresentar uma proposta de colaboração premiada. Perfeito. Uma dúvida que me surgiu agora, no auge da Operação Lava Jato, muito se falou disso, principalmente nas mídias. A colaboração premiada pode ser feita no âmbito da Polícia Federal? Pode, a colaboração premiada pode ser feita pela Polícia Federal, pode ser feita pela Polícia Civil, a Polícia Judiciária de um modo geral, a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, tem reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a atribuição para a apresentação de proposta. Inclusive, nós tivemos um caso, eu não vou me lembrar de quem foi o beneficiado, onde o Ministério Público Federal não demonstrou interesse em propor um acordo de colaboração premiada a um suspeito da prática criminosa no âmbito da Operação Lava Jato, e o delegado da PF foi lá e sapecou a proposta de acordo para esse suspeito. Tá? Perfeitamente válido, isso gerou discussão,
mas é uma atribuição concorrente reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o Ministério Público não tem exclusividade. Só mais uma dúvida, então, para fechar esse assunto que foge um pouco do nosso tema, mas é interessante, já que a gente está falando disso. Ela sempre depende de homologação. Sempre depende de homologação. Mas aí tem uma questão muito interessante, viu, Constantino? Porque a homologação diz respeito à verificação dos requisitos previstos em lei para o oferecimento da proposta. O juiz, ele não é parte da negociação. O juiz não pode oferecer condições para a pessoa suspeita da prática delitiva. Ele cumpre um papel de checagem, vamos chamar assim, onde ele vai verificar, de um lado, quais são os requisitos legais e, de outro lado, se esses requisitos legais estão previstos na proposta, se as condições oferecidas pelo Ministério Público são proporcionais, se são suficientes, a fim de evitar digamos, uma super responsabilização do agraciado e, por outro lado, também uma subresponsabilização desse agraciado. Mas o juiz não tem protagonismo nessa negociação. É uma construção, verdadeiramente uma construção comunicativa realizada entre o Ministério Público e o suspeito da prática delitiva. Tá bom? Daí porque, então, somente homologação. Perfeito. Última pergunta. Deixa eu aproveitar, Constantino, claro. Deixa eu aproveitar e claro, trazer para você, porque normalmente cada Ministério Público, eventualmente cada promotoria adota um procedimento, não existe um procedimento formal para tanto, mas o fato é que a praxis mostra que muitas das vezes o membro do Ministério Público faz essa discussão na audiência. Ele pede para ser marcada uma audiência, para a discussão dos termos, para que o cidadão confesse a autoria delitiva. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, né? Para que então o juiz possa homologar. Eu não concordo com esse procedimento, tá? Eu acredito que justamente a fim de se assegurar e resguardar essa liberdade dos envolvidos na discussão e na negociação, isso deve ser realizado entre o Ministério Público, o suspeito da prática delitiva e seu advogado. E depois já se apresentar o resultado dessa negociação pronto para o juiz. Com isso, eu evito também a interferência indevida do Poder Judiciário na negociação do mérito dessa proposta de negociação processual penal. Perfeito, ótimo esclarecimento. Mas não é assim que acontece não, tá? E aí chega no STF e anula. É isso. Faz parte, né? Apesar de causar estranheza até para quem né? Para quem milita nesse ecossistema jurídico, já causa estranheza. Então, para a população em geral, causa muito mais, né? Mas é verdade. É assunto para outra live. Acordo de não persecução penal, que acho que o último, se eu não me engano, o último dos institutos que vem, acho que do pacote anticrime, vai por aí, né? Vamos falar um pouco o que seria esse acordo de não persecução penal. Constantino, a gente falou agora há pouco sobre colaboração premiada e eu falei para você que ele é um instituto de negociação penal voltado para a criminalidade organizada, né? O ANPP, ou Acordo de Não Persecução Penal, ele é uma democratização, ele representa uma democratização da negociação penal, porque ele é voltado para a criminalidade desorganizada. Ou seja, aqueles crimes que, obviamente, merecem a atenção do Estado, mas que são realizados de forma não organizada, de forma individual, sem a participação de um concurso necessário, e que atinge a grande maioria, a quase totalidade dos crimes previstos na legislação penal brasileira. A exceção, a gente inclusive já tratou aqui, não cabe negociação penal para crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Então esse é um ponto de partida que fora previsto pela edição do pacote anticrime e que, obviamente, reserva essa negociação penal para aqueles crimes que atingem outros objetos jurídicos, além da integridade física, além da vida da própria pessoa, da própria vítima. Mas aí, olha só, tem furto, tem estelionato, tem apropriação indébita,
tem peculato, tem falsidade ideológica, tem falsidade documental, tem uma pluralidade, um universo de crimes que podem ser alcançados por essa conduta, por esse Instituto Processual Penal. Perfeito. E aí a gente também passa pela questão dos requisitos objetivos e subjetivos. Requisitos objetivos e subjetivos. Quais são os requisitos objetivos? Bom, em termos de pena, a pena mínima do crime não pode ser superior a 4 anos. Em termos de requisitos subjetivos, outro requisito objetivo, não pode ter violência nem grave ameaça. Em termos de requisitos subjetivos, o cidadão que será beneficiado pela proposta do acordo de não persecução penal tem que ser primário. Significa que ele nunca tenha sido investigado pela prática delitiva? Não. Significa que ele nunca tenha sido condenado, num prazo de 5 anos, por sentença da qual não caiba mais recurso, que é a chamada sentença condenatória transitada em julgado. Além disso, esse cidadão que será beneficiado, ele também não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outro instituto de negociação. E não precisa ser NPP, não. Pode ser colaboração premiada, pode ser transação penal, pode ser suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a negociação penal, ela visa evitar a discussão litigiosa, a discussão no processo, com a existência de uma denúncia recebida, onde caberá ao juiz entregar a solução. Se, anteriormente, ele obteve a possibilidade de negociação e de autocumprimento das condições que lhe foram apresentadas e por ele voluntariamente aceitas, isso demonstra que se ele volta a cometer uma conduta delitiva, aquela forma de solução do problema para ele não é eficiente. Então, já não mais se lhe possibilitará a utilização dessa negociação, fazendo sua opção pela forma tradicional de solução de problemas, que é a intervenção do Poder Judiciário. Agora, veja bem, Constantino, a utilização da negociação penal, ela tem um conteúdo pragmático econômico, tá? A gente não pode abrir mão disso. O processo ele tem um custo elevado, porque envolve a intervenção de servidores da polícia, servidores do Poder Judiciário, juízes, promotores. E isso, obviamente, deve ser levado em consideração diante de um orçamento que é um orçamento limitado, reservando-se dessa forma a utilização desse orçamento para fins de análise e intervenção necessária do Poder Judiciário naqueles crimes que causam grave ofensas a bens jurídicos tutelados. Não significa que os crimes objeto de ANPP não gerem violação de objetividade jurídica. Geram. É relevante? É relevante, mas pode ser solucionado de outra forma, uma forma mais efetiva, uma forma mais barata. É a ideia do americano, do pensamento liberal protestante, né? Do pensamento do direito penal econômico, da questão da mais-valia. A gente não pode esquecer disso também. Isso foi criado para desafogar o Poder Judiciário? Com certeza. Tá bom? Com certeza. Tá. E também a NPP traz, de certa forma, uma valorização da vítima, né? Quando ele exige a reparação ou a devolução da coisa, a restituição da coisa, de certa forma, ele se preocupa com essa valorização da vítima, né? Faz sentido isso? Faz todo sentido, Constantino. Olha só, a gente já falou sobre justiça privada aqui, da transferência desse direito ou poder-dever, que nós consideramos agora, de o Estado realizar a justiça. A vítima, salvo as hipóteses legais previstas em lei de legítima defesa, exercício regular do direito, ela não pode fazer justiça pelas próprias mãos, porque senão ela estará incorrendo na violação igualmente de uma objetividade jurídica e será responsabilizada, portanto, né? É o exercício arbitrário das próprias razões que encontra previsão no Código Penal. Daí porque, quando alguém tem um direito violado, ele necessariamente deve buscar a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação, a reparação desse direito violado. Acontece que, durante muito tempo, o Estado se preocupou única e exclusivamente com a satisfação da sua pretensão punitiva. Ou seja, eu preciso aplicar a sanção penal para o cidadão para justificar e fundamentar o meu poder de punir.
Então, a preocupação era com a satisfação dos interesses do Estado. E a vítima foi abandonada, relegada a um segundo plano. Ninguém se preocupava com a vítima. A vítima que se virasse, entrasse com uma ação no juízo civil visando a reparação do dano. Isso muda no finalzinho da primeira metade do século passado, a partir dos estudos realizados por um sociólogo chamado Mendelssohn, que cria um ramo da criminologia chamado de vitimologia, onde ele passa a se preocupar, primeiro, com a importância da vítima para a existência do crime. Durante muito tempo, a gente considerou a vítima como um mero, vamos chamar assim, receptor da conduta delitiva do agente, do autor da conduta criminosa. Mas hoje, uma concepção mais atualizada, contemporânea, é de que muitas das vezes a vítima ela contribui para o surgimento da prática criminosa. Certamente você já ouviu a referência, o ditado popular, de que todo dia pela manhã sai um otário e um esperto de casa. Quando eles se encontram, dá match, né? Existe o crime. Isso vale para o estelionato. Não existe, por exemplo, o crime de estelionato sem a ganância da vítima. A esperteza do estelionatário depende da ganância da vítima. E da mesma forma, a vitimologia, além de esclarecer essa figura de uma participação ativa da vítima para determinados crimes, levando-se em consideração a classificação que se dá a elas, também está diante da necessidade da preocupação da vítima, da reinstitucionalização da vítima como um protagonista no que diz respeito ao exercício de direitos e à legitimidade para requerer do Estado a reparação do dano. Recentemente, em termos processuais, não é muita coisa, mas a gente teve alterações legais que possibilitavam a utilização do próprio processo penal sem a necessidade de provocação do juízo cível para a reparação do dano. Então, o juiz, mediante provocação do Ministério Público, pode fixar a reparação do dano à vítima a partir da fixação de um valor mínimo para a reparação desse dano. Já é uma primeira preocupação com a vítima, mas é uma preocupação que depende do processo. Com a negociação penal, essa preocupação com a vítima, ela deixa de ser subsidiária, secundária e passa a ser uma preocupação principal. Daí porque se falar em justiça restaurativa, que é um modelo de reação social à prática criminosa, onde se busca, antes de mais nada, a reparação do dano causado ao detentor da objetividade jurídica violada com a prática delitiva. No caso, a vítima. Antes de mais nada, havendo a possibilidade de identificação e individualização do dano, deve se preocupar com a reparação desse dano à vítima. E, na sequência, nós vamos nos preocupar com o interesse igualmente legítimo do Estado. Perfeito. Eu acho que faz algum sentido, né, a gente ter essa coisa da preocupação com a vítima. Faz todo sentido, né? Perdão judicial está dentro, se enquadra nesse conceito de justiça negocial? Não. O perdão judicial ele é um ato, eu não vou nem chamar de discricionário, mas tudo bem, é um ato discricionário do juiz de direito diante de situações legalmente previstas. Quando, por exemplo, o resultado decorrente da prática de uma conduta delitiva afeta de forma tão significativa o autor desse crime que se mostra desnecessária a aplicação de uma sanção penal a fim de evitar que ele volte a cometer o crime. Por exemplo, um crime de homicídio culposo, onde um pai que dá ré ao seu veículo vem a atropelar o próprio filho, causando-lhe a morte. Não há necessidade de aplicação de uma sanção penal para que ele deixe de agir de forma imprudente ou negligente. A própria dor que foi causada pela sua conduta já vai servir como um memento para que nunca mais isso se apresente. Outras situações igualmente encontram previsão legal, como no caso da retorção imediata de injúria, etc., mas que não dependem de um ato complexo negocial, mas sim da atividade do Poder Judiciário. Perfeito. Muito se falou que essa aplicação da justiça negocial aumentaria a sensação de impunidade. Qual que é a sua opinião? É verdade. Constantino, você sabe que a exploração do medo
ele é muito importante, né? A exploração do medo da sociedade. Esse discurso que caracteriza o chamado direito penal de emergência, ou o populismo penal, ele depende justamente de explorar uma sensação de medo da comunidade. E a forma tradicional de justiça que se reconhece é a justiça por meio do poder judiciário, de uma sentença condenatória, né? E que se reflete eventualmente também por meio da criação de novos tipos penais ou aumento de sanções penais para crimes já existentes, com o discurso de que o aumento de pena ou a criação de novos tipos penais trará como consequência um desestímulo à prática criminosa. E nós sabemos que não será o aumento da pena, não será a criação de novos tipos penais, não será o aumento do número de sentenças condenatórias que vão fazer com que a pessoa que já cometeu o crime ou que pensa em cometer o crime seja desestimulado para tanto. Nesse sentido, nós temos que separar o que é o chamado discurso do direito penal simbólico, que explora esse medo social, esse temor social, de soluções que são efetivas a contrapartida do Estado, uma resposta, e também, peraí, você deu um break aqui, mas você já volta, né? Deu uma travada. Separar esse discurso, né, do direito penal simbólico de uma solução efetiva, rápida, que traz uma satisfação para a sociedade em face da prática criminosa. Primeiro, quem é beneficiado por um acordo de não persecução penal é aquela pessoa, e a grande maioria, tá? Quase totalidade, é aquela pessoa que cometeu um crime, e eu posso dizer que ela cometeu um crime, viu, Constantino? Porque o requisito legal inafastável para o acordo de não persecução penal é a confissão circunstanciada da prática delitiva. Então, o cidadão, eu não estou dizendo que ele foi condenado, mas que ele cometeu porque ele mesmo assume e se responsabiliza por tanto. Mas aquilo é um fato isolado na vida desse cidadão. Eu não vou chamar de acidente, porque acidente é aquilo que independe da conduta. Mas é um fato que aconteceu na vida dele. Isso pode acontecer na sua vida, pode acontecer na minha vida. Ninguém está isento à prática de uma conduta delitiva, né? As pessoas exploram muito isso, chamando é bandido, é criminoso, é safado. Mas todos nós estamos sujeitos, algum dia, à prática de uma conduta criminosa, se é que já não cometemos, embora o Estado ainda não tenha tomado conhecimento disso. Então, nesse sentido, o ANPP ele é reservado para essas pessoas que, com grande probabilidade, não voltarão a cometer qualquer tipo de crime. O ANPP, a negociação penal, ela não é reservada para o criminoso multirreincidente, aquele que utiliza o crime como forma de subsistência, né, para sobreviver, o criminoso profissional. Não, é para o cidadão que teve o infortúnio de cometer um crime. Ah, professor, mas aí você está passando a mão na cabeça de uma pessoa que errou. Não, ele vai ser responsabilizado, porque ele vai assumir determinadas condições. Essas condições, muito provavelmente, vão deixá-lo mais pobre. Né? Uma das consequências do acordo de não persecução penal é a aplicação da reparação do dano à vítima. Eventualmente, ele vem combinado o acordo de não persecução penal com o acordo de não persecução civil, quando nós estamos falando, por exemplo, de crimes contra a administração pública, onde a improbidade administrativa também é possível. Então, eu faço uma combinação do ANPP com a ANPC. Ele terá aplicado uma multa civil, tá? Então, as consequências vão atingir, provavelmente, o órgão mais sensível do corpo humano. Que você sabe qual é, né, Constantino? É o bolso. Verdade, verdade. Eu acho que a gente também... Eu já até fiz uma live disso com o Leonardo, com o Léo Castro e com o Frederico, com o Fred. A questão do encarceramento, né? O nosso sistema carcerário ele está completamente falido, entre aspas. A questão da NPP, do ANPP e dessas soluções, eu acho que servem também para a gente não colocar quem, por um infortúnio, como foi falado, cometeu um delito, para a gente não jogar lá no sistema carcerário que não ressocializa, que não reeduca, que não traz de volta para a sociedade.
tem ligação direta nisso, né? Constantino, você está coberto de razão. Idealmente, o nosso sistema carcerário ele serviria para a ressocialização daquelas pessoas que, por alguma razão, não se adaptaram ao convívio social. Então, eu promoveria um aperfeiçoamento da personalidade do indivíduo, conferindo-lhe a possibilidade de receber uma educação que o Estado falhou em lhe dar na época adequada, na infância, na juventude, haveria a possibilidade de ensinar-lhe um ofício a fim de que ele pudesse ser útil à sociedade, pudesse ser reintegrado. Essa é a finalidade utópica prevista desde da década de 80 do século passado, com a edição da Lei de Execução Penal, que desde então vem sendo reformada. Mas nós sabemos que é utopia. É claro que a utopia é importante. A utopia serve como uma meta a ser alcançada, né? Eu dou um passo, o ideal utópico dá 2 passos à frente, e a gente fica nessa perseguição, mas ela não pode ser dispensada de todo. Mas a realidade mostra que o sistema carcerário brasileiro ele é uma escola do crime. Então, pessoas que são pessoas perfeitamente readaptáveis à comunidade, quando inseridas dentro de um contexto penitenciário, com a sua cultura de opressão, que é própria da validação da lei do mais forte sobre o mais fraco, saem de lá revoltadas, saem de lá com conhecimentos que até então não tinham voltado justamente para a prática de condutas criminosas, condutas delitivas, e são cooptadas, muitas das vezes, pelas organizações criminosas, né? Que, querendo ou não, causam danos, causam, obviamente, dificuldades à manutenção do desenvolvimento dessas relações harmônicas. Eu não posso nem falar de paz social, nem gosto de falar de paz social, porque a relação comunitária, societária, ela é sempre muito dinâmica, né? Mas o que a gente tem que buscar é a harmonia, é a redução do nível de criminalidade a um nível minimamente aceitável. É verdade, é verdade. Tem uma outra colocação que a gente ouve muito, que quem é crítico da justiça negocial fala que ela viola a divisão de poderes, porque ela daria ao Ministério Público, além desse poder acusatório, né, estatal, que é a função do Ministério Público, daria também um poder de julgamento ao Ministério Público. Na sua visão, tem algum sentido isso? Olha, Constantino, no julgamento eu não posso sustentar, porque, na realidade, a condição legal inafastável, a gente já falou sobre isso, para que o acordo de não persecução penal seja apresentado para homologação judicial é a confissão circunstanciada. Confissão circunstanciada do crime significa o cidadão esclarecer em todos os detalhes necessários de como praticou a conduta delitiva. O Ministério Público não atua de forma valorativa. Ele vai trazer justamente atua de forma valorativa, mas não específica. A suposta gravidade da conduta praticada, e a partir daí fazer aquela mensuração, a adaptação das condições que serão apresentadas. Mas sempre haverá a possibilidade da não aceitação. Daí porque não se pode dizer que há verdadeiramente esse poder absoluto do Ministério Público que consistiria em julgamento. Quando o juiz entrega a sentença, o condenado não pode dizer que não concorda. Quer dizer, pode. Ele pode recorrer, né? Mas ele não pode dizer eu não quero. Quando você está na negociação penal com o Ministério Público, você pode dizer eu não quero. Então, sob esse ponto de vista, acredito que haja um equilíbrio de direitos envolvidos nessa negociação, nessa construção da solução negociada. Perfeito. Acho que a gente conseguiu aí abordar bastante do tema para o qual a gente se propôs. Eu queria lhe agradecer. A gente está chegando ao final. Tem alguma coisa importante que a gente deixou de falar, que eu acabei deixando de perguntar, de questionar, que valeria a pena deixar aqui na nossa live? Constantino, eu acho que, de um modo geral,
A adoção da negociação penal, ela depende de uma mudança cultural. Nós não devemos encarar a solução litigiosa por meio da entrega da prestação jurisdicional como a única forma possível e a forma mais justa para a solução de conflitos originados na sociedade. Assumir para si, na realidade para nós, a comunidade, a solução desse problema é um ato de aprimoramento social, de desenvolvimento social, que vai servir certamente para uma melhor, digamos, construção das relações sociais, com a entrega de resposta rápida à comunidade, porque é uma aspiração legítima da comunidade encontrar a justiça, mas a justiça não se encontra só por meio do Poder Judiciário. A justiça pode ser encontrada também com a intervenção dos demais operadores do direito. Nós não devemos nos esquecer que o advogado, membro do Ministério Público, tem igual relevância na entrega da justiça. Sem o advogado, sem o membro do Ministério Público, sem o juiz, não existe a justiça por parte do Estado. E o mais importante, justiça negociada não é justiça imposta. Justiça negociada serve a longo prazo para que o cidadão reconheça a sua responsabilidade e, a partir do reconhecimento dessa responsabilidade, possa buscar o seu aprimoramento na integração social. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que os professores, falando como professor, devem buscar essa alteração, essa conscientização, essa modificação cultural. Embora nós tenhamos uma tradição do direito codificado, as influências do direito anglo-saxônico são cada vez mais presentes em relação não só à justiça negocial, como também à prevalência dos precedentes jurisprudenciais para pacificação de interpretação da lei. E isso para mim, sinceramente, acredito que para boa parte da doutrina é um caminho sem volta. Então, nós nos adequamos à nossa realidade social e buscamos a solução mais efetiva para os problemas que decorrem da interação. Muitas das vezes, nós sozinhos já encontramos problemas, já brigamos conosco mesmo. Imagine interagindo com outras pessoas que têm pensamentos diferentes, formações culturais, ideológicas diferentes, mas o mais importante é que nós possibilitemos uma solução que seja uma solução democrática, com respeito às garantias do suspeito da prática delitiva e que seja, antes de mais nada, uma solução civilizada. Isso é possível, viu, Constantino? Eu imagino que sim. Eu acho que passa muito pela mudança cultural e pela educação, né? A gente precisa de educação. Sem educação fica mais difícil, né? Uma das ideias do Direito em Pauta, que aí a gente está no programa 91, é essa: tentar trazer conteúdo de uma maneira leve, como a gente conseguiu fazer. A gente, na verdade, não, né? Eu não fiz nada, só fiz algumas perguntas. Quem fez foi o senhor. Nada, sua participação é muito importante, de instigar, de incentivar, de provocar, a sua participação, tirando o seu entrevistado do conforto, ela é muito importante. É verdade. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria antes... tem no seu Instagram, eu vi lá, Direito Penal é como Júnior Baiano. Chega atrasado e com violência. Qual foi a ideia? Eu achei sensacional. Eu lembrei bastante do Júnior Baiano. Que bom que você viu isso, viu? Para quem não conhece ainda, meu perfil está aparecendo aqui para vocês, o @prof.flaviomilhomem. O direito penal, ele, como medida preventiva de crime, ele é menos eficiente do que se propaga. Existe uma propaganda muito grande de que ele é a solução para todos os problemas, ou a grande maioria dos problemas que acontecem, que ocorrem na sociedade. Isso não é verdade. Existem formas mais eficientes de solução de problemas que o direito penal. Mas, por outro lado, o direito penal, no estágio da sociedade que nós nos encontramos, ele não é prescindível. Ninguém aqui é abolicionista, mas a gente pode ser identificado como minimalista penal, reservando-se a atuação do direito penal àquelas situações onde outros ramos menos danosos do direito, que não gerem efeitos secundários colaterais tão importantes, cheguem à mesma conclusão, à mesma eficiência, como a utilização do direito administrativo ou a utilização
do direito civil. Porque quando o direito penal chega, ele chega fazendo falta, ele chega levantando. É aquele zagueirão que chega levantando o atacante lá em cima, deixa a marca de chuteira na costela, né? Porque visando enfrentar um problema, ele acaba gerando efeitos colaterais, como a estigmatização, a marginalização. Nós não podemos nos esquecer que o direito penal ele tem uma clientela preferencial. Essa clientela preferencial tem um caráter étnico e socioeconômico. Normalmente são jovens da periferia, pardos e negros, a clientela preferencial do poder punitivo do Estado. Falo sem menor dó, sem menor problema, em face da experiência de 25 anos como promotor de justiça, professor de direito penal e professor de criminologia. Perfeito. Que live gostosa. A gente está recebendo vários elogios aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Rodrigo Pardal, que nos prestigia, um querido. Um abraço para você, meu amigo. Estou esperando ele aceitar meu convite. Constantino, quando o assunto é bom, termina rápido, né? Estou esperando o professor Pardal aceitar meu convite para a live. Foi bom que ele passou por aqui, que eu já cobro ele ao vivo. Pois pode anotar aí que ele vai participar, viu? Beleza. Me permite fazer um bate-bola rápido? Com certeza, querido. E aí a gente finaliza. Um livro. Um livro é o que eu estou lendo agora. Chama-se Casta. É um livro que analisa, a partir da experiência de uma jornalista norte-americana negra, o sistema de segregação racial norte-americano em comparação com outros sistemas de segregação racial no mundo, fazendo também uma análise do sistema indiano e do regime nacional socialista do Terceiro Reich alemão. Como é o nome? Que foi inspirado no sistema norte-americano. Qual que é o nome do livro? Casta. Legal. A jornalista é Isabelle Wilkerson. Um lugar no mundo. E eu ia falar brincadeira aqui que eu lia a biografia, né? O que você gosta de ler? Biografia. Qual foi a última biografia? Não sei. Não, eu sei. Um lugar no mundo. Ah, cara, um lugar no mundo é a casa da gente, né? Eu acho que a gente não pode se furtar de conhecer o mundo, mas voltar para casa é sempre muito bom. É a casa da gente. Algum sonho ainda? Tem muitos, vários. Eu tenho um sonho de poder continuar disseminando conhecimento para o maior número de pessoas possível. Eu tenho o sonho de poder trazer educação, valores humanísticos para os meus filhos. Eu tenho um monte de sonhos. Eu tenho o sonho de continuar competindo no triatlon até os 70 anos de idade, por aí vai. Boa, boa. Alguma inspiração? Inspiração? Rapaz, é harmônica. Eu colho de todos o que eu posso. Você, por exemplo, é minha inspiração hoje. Obrigado, que gentileza. Um amor? O amor é pelos meus filhos, pela minha família, pela minha esposa. Eu acho que é o maior valor, o maior patrimônio. Alguma saudade? Saudade de quando de quando eu podia aproveitar a vida fazendo mais coisas que eu gosto do que as coisas que eu preciso. Bom. Gostei dessa. Chegamos ao final. Foi um prazer, uma alegria. Adorei bastante. Obrigado pela gentileza, por ter aceito o convite. O programa vai ficar gravado. Semana que vem a gente fala com o consultor Wagner Messa. A gente vai falar aí de um tema interessantíssimo, que é adaptabilidade. A questão de se adaptar às coisas, às mudanças. É um tema bastante interessante. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Gratidão a todos que nos acompanharam, a todos que passaram por aqui. Sem vocês não existiria Direito em Pauta e a gente não estaria aqui toda semana. Obrigado de verdade, de coração. Obrigado ao senhor por ter dispensado esse tempo e obrigado a todos que nos acompanham. Semana que vem tem mais. Se cuidem. Boa noite. Um abraço.